Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Estamos aqui numa oportunidade, mais uma vez, para deixarmos mais um vídeo para nossos irmãos queridos, para nossos irmãos inscritos, graças a Deus, no canal do nosso irmão Alberto Lírio. Queridos, eu estou muito alegre, satisfeito, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossa vida. O Senhor, o nosso Criador. Basta mencionarmos que quando nós falamos que nós estamos alegres, estamos felizes, é pura verdade. Sabe por quê, meus queridos? Porque quanto mais a vida, o tempo passa, quem gosta de estudar a palavra de Deus vai se inteirando cada vez mais e vai começando a entender a palavra de Deus e automaticamente vai se libertando do sistema religioso. Eu achei muito interessante, em primeiro lugar, antes de ler um texto da palavra, gostaria que você, que ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscrevesse no nosso canal, você deixa o seu like. Eu estou com a fita isolante aqui no dedo, né? Eu acabei machucando um pouco. E eu quero dizer uma coisa, meu querido, deixa o seu like, também você compartilhe os estudos do nosso irmão Alberto Lírio e também ative o sininho de notificação. Quando você se inscrever, ative o sininho de notificação para que você possa ser notificado toda vez que chegar um estudo novo. Tá bom, meu querido? E vamos bater uma meta, vamos chegar a 100 like nesse vídeo. Você que tiver acesso a esse vídeo, então você possa deixar o seu like, tá bom, meu querido? E eu estou em busca de 1000 inscritos para o nosso canal do nosso irmão Alberto Lírio. Você que compartilha minha mensagem, as nossas mensagens, nosso estudo, ajude-nos a divulgar, que eu estou pedindo para que as pessoas possam se inscrever no nosso canal, para que essa palavra chegue a mais pessoas. Quero deixar aqui em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo número 3, onde fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Como esse texto tem mais de 2000 anos, esse verbo abençoou, ele está no passado. Não vai abençoar, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Meu querido, veja bem o versículo 10, o versículo 9 e o 10. Desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto a que estão nos céus como a que estão na terra. Esta palavra, ela é muito interessante. Por quê? Você veja que o sistema religioso, ele tem enganado as pessoas por muito e muito tempo. Eu cresci no regime evangélico e sempre foi nos ensinado que a gente só passa a ser filho de Deus a partir do momento que a gente ergue as mãos dentro de um templo evangélico, alguém faz o apelo e a gente ergue as mãos e dali eles dizem que o nosso nome começa, então é escrito no livro da vida. Veja bem a aberração que o sistema religioso comete. Por quê? Dá a impressão que Deus, ele deu autoridade ao homem ou às denominações para fazer convergir em Cristo ou não o momento de nós sermos adotados por Cristo. Essa é a impressão que dá. Se a Bíblia diz que Deus
ele fez convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como que estão na terra. Então, como que a religião ou as denominações, os ministérios humanos, eles estão se auto, né, intitulam guardiões da salvação das pessoas. Dá a impressão que não é Cristo que morreu para fazer convergir nele todas as coisas. A impressão que dá é que Cristo morreu, mas quem determina se alguém é salvo ou não é a religião ou as denominações. Então, por isso que as pessoas têm que levantar, abrir os olhos e aprender que Cristo, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Tem pessoas que não acreditam na questão dessa predestinação feita por Deus antes dos tempos eternos, porque acreditam que a predestinação é de João Calvino. Vem cá, quem nasceu primeiro ou quem viveu primeiro foi João Calvino ou foi o apóstolo Paulo que escreveu aos Efésios que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo? É mentira. A religião mente para você como mentiu para mim durante muito tempo. Então, nós observando a palavra de Deus, a Bíblia não diz que a gente passa a ser filho de Deus no momento que a gente levanta a mão dentro de um templo e aceita Jesus. Quem somos nós para aceitar Jesus ou não? Quem é o homem? Quem é o ser humano? Não é nós que escolhemos Deus ou escolhemos a Jesus. A palavra de Deus diz que Ele é que escolhe, ou seja, Ele tem a preeminência. Então, a salvação não é prerrogativa humana, não é prerrogativa de um ministério, não é prerrogativa de uma conversão, não é prerrogativa de uma denominação. Salvação é uma prerrogativa de Deus. É Ele que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, essa história de alguém acreditar que não existe predestinação, como não acreditar na predestinação se a própria palavra está dizendo que é Cristo que nos elegeu nele? Veja o versículo 4 do capítulo 1 de Efésios. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos, quer dizer que Paulo está se incluindo, quando ele usa a primeira pessoa do plural, ele fala, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O versículo 10 fala de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto a que estão nos céus como a que estão na terra. Você sabe o que é convergir, não é? Quando você, por exemplo, é um brasileiro que você vai viajar para a Europa, claro que seu real, a sua moeda corrente aqui, você tem que convergir em dólar. Você tem que convergir na moeda que é recorrente naquele país, para você fazer o seu dinheiro circular ali. Então você converge o real em dólar ou em outra moeda corrente daquele país. Então, quando a Bíblia diz que Cristo, Deus, ele desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, ou seja, o propósito de Deus, o mistério de Deus, da vontade de Deus, segundo o seu beneplácito, ele que estava proposto em Cristo, e então de fazer
convergir em Cristo todas as coisas. Ou seja, todo plano que Deus tinha para a humanidade, todo plano que Deus tinha para todas as pessoas no mundo inteiro, estava guardado em Cristo. Então, quando Cristo se manifestou, quando Cristo veio ao mundo, é o que diz a Bíblia em João, quando diz assim: no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, quer dizer, se tornou carne e habitou conosco, habitou entre nós. Ou seja, faz cumprir isso aqui, fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Quer dizer, quando chegou o tempo de tudo ser desvendado em Cristo, então Cristo se manifestou ao mundo. João disse isso quando ele disse lá no Rio Jordão: atenção, está no meio de vocês o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que tira a transgressão do mundo, a transgressão da lei. Que mundo era aquele? O mundo em que o povo de Israel vivia, o mundo que os israelitas viviam, que os hebreus viviam. João disse: está no meio de vós, quer dizer, está no meio de vocês, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a Bíblia não diz justamente que Deus, através de Jesus Cristo, ele fez convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, pois tanto aqui estão nos céus como aqui estão na terra. Então, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Além da vontade de Deus na eternidade, havia um conselho que tudo tinha que se cumprir em Cristo. Então, do jeito que a religião ensina, do jeito que o sistema religioso ensina, a impressão é que Cristo ele falhou na cruz. Cristo ele não cumpriu o seu propósito na cruz. Deus ele mentiu. A impressão que dá é que Deus mentiu, que Deus não fez nada em Cristo. Mas a nossa Bíblia que nós usamos fala que tudo se cumpriu em Cristo. Não há uma terceira morte. Cristo não vai morrer, terceira não, Cristo não vai morrer a segunda vez. Muitos cordeiros físicos, não é? Quando o templo físico estava de pé, muitos cordeiros, muitos animais morreram, porque era uma pré-figuração daquele que havia de vir, o Cordeiro de Deus, ou seja, o Filho de Deus. Então, quando deu a plenitude dos tempos, então o que aconteceu? A Bíblia diz, aconteceu então, na plenitude dos tempos, em Cristo se fez convergir todas as coisas, ou seja, tudo se manifestou e tudo que se cumpriu nele. Então a religião ela mente quando diz que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, é que o nosso nome é inscrito no livro da vida. Mentira! Olha o que diz aqui, meu querido. O capítulo 15 e o versículo 16 de João. É claro que a gente tem que respeitar aqui as colocações verbais, não é? E o tempo verbal também. Olha o que diz João capítulo 15, o versículo 16. Não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês e vos designei para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. O mundo odeia vocês? Sabei, se o mundo odeia vocês, sabei que primeiro do que a vós, ele odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, amaria o que era seu. Mas, como não sois do mundo, antes dele vos escolhi,
é por isso que o mundo odeia vocês. Isso é palavra de Jesus. Por que o sistema religioso odeia aquele que prega ou que ensina a graça? Porque não faz nenhum sentido para o sistema religioso as pessoas se libertarem do crivo da religião. Não faz nenhum sentido para o sistema as pessoas começar a entender a Bíblia e abandonar o sistema religioso. O sistema religioso eles querem que as pessoas continuem escravizadas, porque escravizando as pessoas, o sistema religioso consegue manipular, consegue, vamos dizer, arrancar o dinheiro, arrancar tudo que eles podem, a gordura das ovelhas. Então, quando você começa a descobrir que o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro cristão, ele não precisa do crivo da religião, quando ele começa a descobrir isso, ele começa a perguntar, gente, mas por que a religião, por que os líderes religiosos nos enganaram a vida toda? Eu vou te dizer, sabe por quê? Porque para eles não interessa que você conheçam a graça de Deus. A graça de Deus, ela liberta. A graça de Deus, ela é amor. A graça de Deus, ela é liberdade. A graça de Deus, ela é mente iluminada. A graça de Deus, ela traz satisfação. Ela traz alegria. Ela traz uma sensação, não é? De prazer, de viver para Deus. Ela traz a sensação de ajudar os nossos semelhantes, de amar os nossos irmãos. No sistema religioso, não. Então, o sistema religioso odeia, tanto é que falar da graça de Deus, só temos condições de falar da graça de Deus aqui no YouTube ou em outros canais da internet. Agora, dentro dos templos religiosos, quem disse a você que nós temos oportunidade de fazer isso? Não temos não, querido. Sabe por quê? Porque o sistema religioso está interessado em esconder a verdade de você. Eu te pergunto uma coisa, onde que está escrito na Bíblia que para termos características de filhos de Deus, nós temos que passar pelo crivo da religião? Em nenhum lugar, porque Deus condena a religião, Deus detesta a religião, Deus detesta a religiosidade. Você sabe qual é o primeiro passo para Deus salvar a sua mente? Eu vou te dizer. Olha o que está escrito em João, no capítulo 17, e o versículo 3. Olha o que diz. Jesus diz, ora, a vida eterna é esta. 2 pontos. Ele vai explicar o que é a vida eterna. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Viu o que é a vida eterna? Agora olha João, o capítulo 5 e o versículo 24. Dê uma olhadinha na sua Bíblia, João capítulo 5, versículo 24. Olha só. Em verdade, eu vos, quer dizer, eu digo a vocês, quem era? Os judeus, os discípulos ali. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, não vai ter, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou. Você está vendo o verbo? A colocação verbal aqui? O tempo verbal? Passou. Isso há 2000 anos atrás. Isso é passado. Imagina 2000 anos depois. Se estava no passado, na época que Jesus falou, passou da morte para a vida. Saia do engano. Pare de ser enganado. Todas as colocações verbais e os tempos verbais das profecias bíblicas de Gênesis e Apocalipse estão no passado, nunca no futuro. Acredite no preterismo. Saia do sistema. Os futuristas querem continuar enganando você. Fique na paz e que Deus abençoe
mais e mais graça e paz. Olha, se inscreva no nosso canal e compartilhe, tá bom? Deixe o seu like, que é muito importante, e ative o sininho de notificação. Graça e paz. Amém.